Grande momento Quants e hoje, traders, vamos trazer a revelação final para vocês. Será que o gap funciona no dólar? Será que dá para aplicar gap no dólar, no day trade e conseguir ganhar dinheiro com o gap? Isso é uma coisa que você vai descobrir no decorrer desse vídeo. Mas antes da gente começar, muito importante que para vocês poderem entender o conceito de gap, como que a gente fez toda a estrutura para a gente encontrar análise quantitativa e estatística para a gente poder afirmar se os gaps funcionam ou não, a gente fez isso na primeira aula que foi falando sobre gaps no índice, onde eu provei que utilizar gaps no índice não funciona e inclusive levar em consideração gaps para você usar como filtro nas suas operações do índice também não funciona. Então se você não assistiu, vai estar o card aqui no vídeo para você poder ir lá assistir, pausa esse vídeo, volta lá, assiste essa aula e depois vem para essa. Caso você não queira assistir, dá para assistir essa aula daqui, você vai conseguir compreender também o assunto, mas o interessante é que uma aula complementa a outra. E agora para o grande momento da choradeira. Então no último vídeo, muita gente falou que eu mostrei as estatísticas dos gaps, falei sobre as estatísticas, mas não mostrei o backtest funcionando durante o tempo. O pessoal falou, isso aí não funciona, que o que você fez não foi mostrando os testes visuais. Porém, testes visuais demandam muito tempo, por isso eu não utilizei, porque a maioria é preguiçoso, não tem nem paciência para assistir um vídeo completo, onde a gente passa informações detalhadas. Mas no vídeo de hoje do dólar, a gente vai provar que o backtest é confiável. Teve aqueles também que tem os seus indicadores de estimação, as suas estratégias de estimação, e eles não largam dela, mesmo sabendo que são estratégias ruins. Esse pessoal ficou numa choradeira nos comentários dos grupos, e também na sala ao vivo falando que gaps funcionam sim, que eu estava errado, que o backtest não é confiável, que esses estudos aí não valem nada. Mas agora vamos ver. Eu estou aqui no Profit e a gente está aqui na série WDON 24, que foi a série de junho. Você pode abrir aí no seu Profit, pausa a aula, vai, abre no seu Profit e acompanha o meu raciocínio. Eu vou puxar aqui o backtest, o replay no Profit, do dia 5/6 de 2024 na série N sem splits. O que é sem splits? A gente vai vir aqui, vai tirar os splits e agrupamentos da série. Então a gente vai clicar em negociação, vamos clicar em configurações, vir na aba geral e vai desmarcar essa opção aqui. Dessa forma a gente vai ter a cotação do dólar exatamente como ocorreu. Então a gente vai dar um OK aqui agora e vamos fazer o seguinte, vamos dar um play aqui agora e a gente vai. Nesse dia aqui foi um gap de baixa, então tecnicamente você compraria mercado aqui, né, no leilão, ou após a abertura do mercado, para ver se o gap iria fechar. Essa é a estratégia padrão aqui do operador de gap tradicional. A gente tem aqui uma compra que aconteceu provavelmente no 84,5, onde o cara que opera gap vai fazer o quê? Vai comprar aqui e ele vai buscar o fechamento do gap aqui em cima. Tradicional, muito fácil e muito simples. O que é que vai acontecer aqui? Que a gente vai mostrar lá no backtest que realmente o backtest vai ser exatamente igual a esse replay aqui do Profit, que é um espelhamento do que aconteceu na vida real. Isso aqui, inclusive, na modelagem cada tick. O Profit aqui ele vai fazer a modelagem do replay cada tick. A gente vai rodar lá na modelagem cada tick também, só que a gente vai rodar lá na série histórica, onde a gente puxa a série com ajuste proporcional, mas o padrão dos gaps e as cotações são iguais. Vamos vir aqui por MetaTrader. Eu já me dei o trabalho de deixar aqui exatamente igual. Então a primeira coisa que a gente vai olhar aqui, candles vermelhos, candles de baixa, candles verdes, candles de alta. Vamos ver se os candles aqui eles estão iguais à série N e ao Profit lá. A gente teve dois candles positivos, seguidos de um candle negativo, gráfico de 15 minutos. Deixa eu até conferir isso aí. E a gente teve mais 3 candles positivos no fechamento do dia 4 de junho, às 17h30 ali, provavelmente. Então vamos lá para o Profit e vamos olhar aqui se realmente os candles estão iguais, para não ter choro e falar que o replay do MetaTrader na modelagem cada tick ou na HLC, eles não funcionam. Então vamos ver se realmente está igual. Para você trader aí que está me acompanhando e não sabe nada de análise quantitativa, ganhar confiança no replay e a partir de agora você só aceitar operar estratégias que tem base estatística, vamos lá, 2 candles aqui no Profit negativo, seguido de um candle ou 2 candles no Profit positivos, seguidos de um candle negativo, onde a gente tem aqui 3 candles positivos, exatamente igual como foi lá no MetaTrader. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos dar um play. O robô aqui também, ele comprou da mesma forma que eu comprei ali no manual, e ele vai buscar aqui o fechamento do gap. Basicamente vai ser isso. Vamos dar um play aqui agora e vamos ver se foi realmente isso que aconteceu. E a gente vai comparar depois com o replay lá no Profit para ver se vai ficar igual. Eu vou acelerar um pouco a velocidade aqui, pessoal, para a gente poder não perder tempo. Teve um fechamento de candle para baixo.
um fechamento para cima. Vamos ver se o próximo fechamento vai ser para cima. A gente vai olhar exatamente o que é que o robô está fazendo. Nesse momento, ele está operando sem stop fixo e ele está buscando o fechamento do gap. Ou seja, o robô está operando sem stop. Ah, Vitão, mas você está operando sem stop, ninguém faz isso, é maluquice. Galera, o objetivo aqui é mostrar que o replay do robô, ele funciona exatamente igual aconteceu na vida real. Ou seja, o gap veio aqui, fechou o gap. Ou seja, o robô fez uma compra aqui, fechou o gap aqui. Basicamente foi isso. Fechamento do gap aqui exatamente como aconteceu. Pagou nesse dia 18 pontos aqui no nosso dolinha. Vamos ver lá no MetaTrader se foi realmente igual. Então eu vou dar um play aqui e eu vou puxar aqui para cima 18 pontos aqui o fechamento. Ó. Até na vida real até daria meio ponto a mais. E agora a gente vai olhar, eu vou deixar esse vídeo nessa parte aqui acelerado para a gente não perder tempo. A gente vai olhar se os candles foram exatamente iguais aos candles que aconteceram lá no MetaTrader. Percebam que eu deixei acelerado aqui a velocidade e eu coloquei aqui do lado a nossa MetaTrader para a gente avaliar se os candles do replay do Profit foram exatamente iguais ao do MetaTrader. Ou seja, primeiro candle de 15 minutos fechou para baixo, no MetaTrader fechou para baixo lá no replay do robô. Os dois primeiros candles do Profit fecharam para cima no 15 minutos, exatamente igual ao robô. Esse candle aí agora vai fechar para baixo, exatamente como está no MetaTrader na tela ao lado. Agora o próximo candle vai fechar para cima, exatamente como aconteceu no MetaTrader. Perceba que até os pavis são exatamente iguais. É inquestionável que os robôs e que a análise quantitativa, ela tem resultados confiáveis nos backtests. Esse papo desses vendedores de curso que backtest não funciona, que é olhar gráfico de mentirinha, isso é conversa para enrolar vocês, porque esses caras não dominam esse conhecimento aqui. Você tem que saber usar as modelagens corretas, tem que saber fazer tudo certinho para você ver que realmente funciona. E tá aí, pagou exatamente como teria acontecido na vida real. Agora vamos fazer um backtest, um teste de otimização para a gente ver se faz sentido operar gaps no dólar. Vamos ver qual que seria o comportamento dos gaps no dólar durante os últimos 5 anos, 2020 até 2024. Vamos lá para a tela de resultado de backtest. A gente teria tido um lucro aqui de R$18 mil, R$18.740, operando com um contrato. Um fator lucro de 1,16. Foram 1.177 gaps avaliados e a gente teve 75% dos gaps fechando positivos, onde a gente teve um ganho médio de R$165 por trade. Lembre-se, a gente sempre faz o backtest com um contratinho para a gente avaliar as métricas aqui em cima dos padrões por contrato operado. E a gente teve um prejuízo médio de R$446. O maior drawdown dessa estratégia foi de R$10.780. Você deve estar pensando agora, cara, vale a pena operar gaps. O cara tem um acerto aqui de 75%, já não é mais sorte, agora existe lógica nisso aqui. De fato, existe lógica. Eu usei a série WDO Cifrão N, para quem não sabe sobre séries históricas, eu ensino na mentoria quais você deve usar, que é a série histórica, onde a gente usa a série por ajuste proporcional, ou a gente usa a série por liquidez, mas sem ajuste proporcional. Então a série foi exatamente como aconteceu no dólar na vida real. Não colocou ajustes proporcionais. Agora, uma ressalva que eu tenho aqui. O payoff dessa estratégia ele é bacana. A gente está arriscando aqui perder ou ganhar R$165 para perder 446. Vocês vão falar, bacana, como assim? Cara, se a gente tem uma taxa de acerto acima de 72% e a gente arrisca um 1 para 3 aqui, 1 para 2, a gente já consegue ser lucrativo. Aqui está bem próximo, tá mais ou menos, a gente está arriscando ganhar 1,86 aqui para perder 2, então com essa taxa de acerto a gente consegue ser lucrativo. Porém, essa estratégia aqui, a gente vai fazer alguns testes nela para a gente poder afirmar se vale a pena ou não operar gaps no dólar. A primeira coisa que eu quero apresentar para vocês, diferente da aula do índice, que a gente nem chegou a ter bons resultados, é que essa estratégia ela tem um comportamento volátil dela, a distribuição de lucros e prejuízos dela, ela é muito arriscada. Aqui eu coloquei R$20 mil de capital e olha em 2020 o tamanho desse drawdown que a gente teve aqui. Foi um drawdown muito expressivo, R$20 mil operando com um contrato. A gente teve aqui mais ou menos uma queda de R$22 mil, o capital caiu para R$22 mil, ele caiu de R$22 mil para R$14 mil, deu mais ou menos um prejuízo de R$10 mil por contrato operado. Automaticamente eu já não operaria mais isso, eu já descartaria essa estratégia porque o drawdown é muito grande. Quando passa por um período ruim, você pode perder até 10 mil com um contrato, eu acho isso um absurdo, é loucura total. Segundo ponto, a gente teve um outro drawdown aqui que também foi muito expressivo.
a gente passou aqui em 2022 um drawdown onde a estratégia ela teve um rebaixamento de R$ 29 mil e ela caiu aqui para R$ 22 mil. Mais uma vez em que a estratégia teve um prejuízo com um contrato operando com R$ 7 mil. Se você tivesse começado a operar em qualquer um desses momentos, você teria quebrado a conta. Inclusive, se você tivesse começado a operar no dia 1º de 2020 aqui, e operado com qualquer valor menor do que R$ 10 mil essa estratégia de fechamento de gaps, você teria quebrado a conta. O mesmo vale se você tivesse começado a operar no início de 2021 e tivesse operado até 2022, 2 anos operando, você estaria com seus resultados empatados e ainda assim você quebraria a sua conta. E após esse período aqui de 2022 para cá, a gente teve bons resultados. No WFA aqui, essa estratégia com certeza não passaria. Eu descartaria ela por causa do risco e a quantidade de capital que seria necessário para você ajustar em relação aos contratos operados. Eu não faria isso. E você deve estar pensando, mas é uma boa estratégia, ganhou R$ 18 mil em 4 anos com um contrato. O problema é que o risco dela é muito alto. Você suportaria ver R$ 20 mil operando com um contrato durante um ano inteiro, o seu capital cair para 10 mil? Eu acredito que não. Você suportaria ficar empatando os resultados aqui por um ano e meio e logo em seguida ainda ter um drawdown aqui de 6 meses? Eu acredito que não. Então é muito confortável, depois que você vê o resultado pronto aqui, falar que você operaria isso aqui de forma disciplinada e que seguiria isso aqui de maneira disciplinada. Mas a verdade é que se você se deparasse com essa estratégia num período de drawdown, assim como você faz com todas as outras estratégias, quando você pega num período ruim, passa uma semana perdendo, você abandona a estratégia. Não vem mentir para si mesmo que você continuaria operando uma estratégia que perdeu 50% do capital aqui no decorrer de 7, 8 meses. Vamos agora tentar ajustar isso aqui para tornar algo lucrativo. A gente tem aqui a porcentagem dos gaps a nosso favor, ou seja, 75% dos gaps que acontecem no dólar nos últimos 5 anos, eles costumam fechar no mesmo dia. Vamos fazer um ajuste aqui, onde a gente vai colocar um stop loss para ver se vale a pena operar isso aqui, se a gente consegue diminuir esse drawdown. Agora, o que é que eu fiz aqui para vocês poderem entender? Eu coloquei para a nossa estratégia do gap, ela ser avaliada durante os últimos 5 anos, porém, a gente não está fazendo nenhum filtro de gap, a gente está entrando em todos os gaps aqui que acontecem, seja ele gaps de 1 ponto, de 2, de 5 pontos no dólar. Porém, agora eu adicionei uma escala de stop. O que é que eu pedi para o algoritmo fazer aqui para a gente? Eu pedi para ele olhar todas as combinações de stops possíveis, partindo de 6 pontos, passando de 1 em 1 ponto até 35 pontos. Deu um total de 30 combinações possíveis de stop, onde ele fez um estudo dos últimos 5 anos, 2020 a 2024, olhando todas as estratégias de gap, ou seja, você entrando em todos os gaps, comprando e vendendo para buscar o fechamento do gap. Porém, ele fez 30 replays, vamos imaginar dessa forma, ele fez 30 replays, em cada replay ele testou um tamanho de um stop. Desses 30 parâmetros, a gente teve 86% deles fechando positivos e a gente teve um Z-score aqui, a maioria desses parâmetros eles ficaram na escala de desvio padrão entre -2 e +2. Isso é bom para a estratégia. Porém, só de olhar aqui o comportamento da maioria das estratégias, a gente vê que o drawdown permanece alto aqui no dólar. A gente tem quase todas as combinações tendo péssimos drawdowns aqui, deu uma melhorada, porém a gente ainda continua com drawdowns péssimos. Vamos ver os resultados das otimizações. A melhor estratégia que a gente encontrou, ela gerou um lucro de R$ 14.800, onde ela colocou aqui um payoff para a gente de 13. Foram 1.077 operações, uma operação por dia, de acordo com os gaps ali mais ou menos. O rebaixamento continua altíssimo, 33, e a maioria dos rebaixamentos aqui ainda continuam em 33. O ideal é que os rebaixamentos aqui no nosso estudo quantitativo, eles fiquem entre 9 e 22, é o ideal para a gente ter resultados próximos da conta real. E olhando aqui as escalas de stop, o recomendado aqui na maioria dos resultados é entre 30 a 25 pontos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um stop loss aqui de 28 pontos. E a gente vai tentar trabalhar agora, vamos desmarcar aqui a nossa caixinha. A gente vai deixar um stop fixo aqui de 28 pontos. E agora a gente vai tentar trabalhar um filtro para esses gaps. Será que a gente consegue melhorar esse drawdown aqui que ele está acontecendo? Se a gente fizer um filtro de gap, se a gente conseguir fazer alguns filtros de gap, a gente vai conseguir melhorar esses resultados. E o que é que eu quero dizer com filtros de gaps? Imagina o seguinte, se aqui a gente está operando todos os gaps a partir de 1 ponto. Se tiver um gap com a diferença de 1 ponto, a gente vai operar eles. Aqui vocês estão vendo aqui a curva de performance e aí abrir o relatório de backtest aqui para a gente fazer algumas análises. Como eu estava falando, a gente está olhando todos os gaps possíveis.
Será que vale a pena a gente filtrar alguns gaps, a gente não operar gaps no dólar menores do que 10 pontos, ou gaps menores do que 12, ou gaps menores do que 15 ou 20 pontos? A gente teve uma queda na nossa taxa de acerto a partir do momento que a gente colocou um stop, ou seja, como o Van Tarp fala lá no livro dele, para cada parâmetro que a gente adiciona, cada grau de liberdade que a gente adiciona dentro da estratégia, a gente se aproxima de entrar em overfit e a gente também pode transformar a estratégia em algo que só funcionaria no passado. Observando aqui, dá para a gente ainda continuar fazendo otimizações nessa estratégia. A gente teve 1,15 de fator lucro, taxa de acerto de 67%, utilizando gaps ou stops de 30 pontos. E diminuiu o nosso payoff aqui, que ele ficou um ganho médio de R$ 156 para um prejuízo médio de R$ 285 por operação. Porém, o nosso drawdown ainda continua alto, continua um drawdown aqui de R$ 7.390. O que é que isso quer dizer? Que no pior período dessa estratégia, ela perdeu R$ 7.390 com um contrato. Novamente eu bato na tecla, eu não acho aceitável perder R$ 7.000 com um contrato operando essa estratégia. O ideal aqui seria você ter pelo menos uns R$ 18.000 para você poder operar com um contrato. E não faz sentido fazer isso, porque se você pegar R$ 18.000, você consegue dividir em várias estratégias e operar várias estratégias e ter um lucro muito melhor do que esse, inclusive com menos risco. Teria aqui um drawdown que durou aqui entre 2020 até o final, início de 2020 até o final de 2020, novamente muito parecido com o backtest anterior, provando aqui que às vezes não muda muita coisa se adicionar parâmetros, como vocês ficam me perguntando no ao vivo. Teve um outro drawdown, foi mais suavizado, nem teve um drawdown, e a gente ficou empatando aqui um certo tempo com a estratégia. Vamos ver se é possível melhorar isso, adicionando uma nota de corte aqui nos gaps. Vamos adicionar uma linha de corte aqui no algoritmo, para a gente ver se esses gaps passariam ou não na nossa linha de filtro aqui, para a gente não entrar em gaps desnecessários, para a gente não entrar em gaps curtinhos, aqueles gaps de 5 pontos, de 7 pontos, e com isso a gente filtrar esses movimentos inefetivos e a gente conseguir gerar lucro com essa estratégia. O que é que eu pedi para o algoritmo fazer dessa vez? A gente veio para a próxima etapa, ignorar gaps menores, eu escolhi aqui 6 pontos, não vai operar em gaps menores do que 6 pontos, e eu pedi para ele olhar de 1 em 1 ponto, ou seja, ele vai usar todas as combinações de gaps com aquele stop lá de 28, 30 pontos, e vai olhar as combinações de gaps possíveis, ignorando gaps menores do que 6 pontos, do que 7, e fazendo esse procedimento até 25 gaps. São 20 combinações, ou seja, seriam 20 parâmetros de estratégias que deveriam ser testados, e após utilizar isso aqui, a gente conseguiu 100% dos parâmetros fechando positivos, e chegamos em algo outlier aqui no dólar, hein? Parece que encontramos algo interessante. Vamos pegar aqui e vamos olhar os resultados das otimizações. Eu sou suspeito para falar, porque é um pouco suspeito quando a gente tem aqui essas modelagens aqui, em que o rebaixamento drawdown ele fica abaixo do nível 9. Então, muitos dos parâmetros aqui ficou abaixo do nível 9. Teve estratégia aqui que gerou R$ 14.900 de lucro em 5 anos. Uma operação por dia, foi bem menos, na verdade, do que uma operação por dia. Só fez 594 operações e a gente ignoraria aqui todos os gaps menores do que 12 pontos. Quando houver um gap menor do que 12 pontos no dólar, a gente não opera. Quando tiver um gap acima de 12 pontos, a gente vai operar com stop de 30 pontos e buscando fechar o gap. Vamos ver aqui como é que ficaria essa otimização aqui. Vamos clicar 2 vezes aqui nela e a gente vai rodar essa otimização. Dando essa otimização aqui, tá aqui os resultados. Suavizamos bastante a curva de drawdown aqui nela, né? Ou seja, ela passou por 2020 aqui bem suave, sem muitos drawdowns. E aqui agora a gente tem aqui alguns pequenos drawdowns nessa estratégia, mas nada muito fora da curva e a gente obteve lucros, né? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar os dados aqui. A gente conseguiu 1,32 de fator lucro, isso é muito bom, na média de 5 anos vai ser isso. A gente conseguiu aqui 73%, conseguimos aqui chegar numa média de lucro de R$ 139, ou seja, na média a gente ganha R$ 139, e nosso prejuízo médio ficou aqui na casa dos R$ 292. Um risco-retorno aqui de praticamente 1 para 2, com 73% de acerto, isso aqui é muito lucrativo. Vai ter aqui R$ 2.860 de drawdown, isso aqui é bom. Isso aqui é aceitável. Para operar essa estratégia aqui, precisaria de mais ou menos uns R$ 5.000. Seria uma estratégia que talvez entrasse no meu portfólio. A gente ainda vai ter que fazer alguns testes. Se passar nos testes de WFA, com certeza eu operaria isso aqui.
Olha aí, vocês estão tendo conteúdo de graça aqui na nossa mentoria, hein? Mentoria gratuita aqui com a galera do YouTube. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Agora vamos dar uma checada os WFAs dessa estratégia. Vai olhar aqui esse resultado. A gente fez aqui a modelagem na série WDO cifrão. Vamos tirar o cifrão e vamos ver na série comum essa modelagem por ajuste por liquidez aqui para a gente ver qual que seria o resultado. Esse vai ser o primeiro passo. Estamos usando modelagem HLC e agora resta aguardar para a gente ver como é que vai ser. O resultado muito parecido, nada teve algumas pequenas mudanças, mas nada muito distorcido. Vamos vir aqui agora e vamos adicionar o cifrão N aqui novamente. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trocar isso aqui para modelagem cada tique. E vamos rodar o teste aqui novamente. Você quer ver a parte final e a parte onde a gente vamos fazer o WFA para a gente poder validar essa estratégia e após isso jogar no outro sample do simulador até a gente ter a validação completa e saber se isso pode rodar na conta real? Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí se você gostou da aula ou não. Eu quero deixar uma meta aqui para liberar o restante dessa aula de 5 comentários e pelo menos 20 likes. Então vamos colaborar, vamos todos se esforçar para me saber se vocês estão chegando até o final da aula